tudo bem? Estamos aqui com a lógica da palavra e hoje nós vamos falar a respeito da parábola dos trabalhadores, uma linda parábola que Jesus contou aos seus discípulos e vamos entender o que Jesus quis nos dizer com essa parábola. A parábola fala, Jesus começa dizendo, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha um terreno e queria convidar trabalhadores para trabalhar nesse terreno. E esse dono desse terreno saiu de madrugada e foi em busca de trabalhadores. E chegando, encontrou vários homens ociosos, sem fazer nada. E os convidou: vão até a minha vinha, ao meu terreno, e eu vos pagarei uma diária para vocês trabalharem. E esses homens aceitaram e foram com ele. E depois ele saiu pelas 9 da manhã, e também foi à praça e encontrou alguns homens ociosos e disse: por que vocês estão ociosos? E ele respondeu: porque nós não encontramos ninguém que nos desse um emprego. E ele disse: pois venham e eu vos pagarei uma diária para vocês trabalharem na minha vinha. E aí, perto do meio-dia, aquele homem sai de novo e chama outros trabalhadores, lhe propondo a mesma coisa, pagar uma diária para que eles trabalhassem na sua vinha. E lá perto, das 3 da tarde, o homem também sai e chama outros trabalhadores e esses aceitam o combinado, ganhar uma diária para trabalhar. E quando é lá perto, quando é lá perto também das 5 da tarde, o homem, o dono da vinha, sai novamente em busca de trabalhadores e consegue alguns que também estavam ociosos. E eu vos darei uma diária para vocês trabalharem na minha vinha. Só que acontece o seguinte, Acontece o seguinte. Versículo 8. Ao anoitecer, versículo 8 do capítulo 20 de Mateus. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo ele, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Essa parábola nos revela algo maravilhoso. Nos revela quanto Deus nos ama e o quanto Ele quer nos dar de maneira igualitária tudo aquilo que Ele possui. Jesus começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ou seja, Deus é o dono da terra, é o dono e proprietário da vinha, e Ele está nos convidando para trabalhar na sua vinha. Só que alguns são convidados e aceitam esse convite mais cedo, e outros aceitam esse convite mais tarde. Como nós vimos, trabalhadores aceitaram o convite à meia-noite, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, já perto do anoitecer. Esse anoitecer significa a vinda de Jesus. Quando nós morremos, anoiteceu. Quando Jesus vier, também anoiteceu. Ou seja, terminou o prazo. O prazo que nós temos para seguir Jesus, para aceitar o seu convite e ir trabalhar com Ele.
Mas o mais interessante é que todos aceitaram antes do término do prazo. Mas quando todos foram receber o seu salário, o salário, né, de nós termos aceitado o convite de Jesus, é a salvação. Ele diz: filho meu, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Jesus faz um convite: vinde a mim. Vinde a mim e eu darei descanso para vossas almas. Jesus fez um convite para aqueles homens e todos eles aceitaram antes de anoitecer, antes de findar o trabalho. Mas alguns começaram a murmurar e reclamar. Vem cá, ei, aquele homem, ele chegou às 5 da tarde. Ele trabalhou só das 5 às 6 da tarde. E ele ganhou a mesma coisa que eu, um denário. Tá errado. Eu suportei o sol, eu suportei o calor, eu suportei, trabalhei demais, sofri. E tu igualaste ele a mim? Não, isso está errado. E aí Deus, ele diz: vem cá, Jesus, meu filho, morreu na cruz por todos. Aquele ali matou, aquele ali se prostituiu, aquele ali guardou mágoa no coração, aquele ali estrupou, aquele ali fez outras atrocidades. Mas todos eles aceitaram o meu convite. Todos eles vieram trabalhar na vinha. Não importa o tempo. Não importa se um aceitou o convite de Jesus com 20 anos e ficou dos 20 anos até os 80 anos sofrendo para se livrar do pecado, para rejeitar as tentações e as facilidades que esse mundo nos oferece. E não importa se outro, com os 80 anos, à beira da morte, aceitou o convite de Jesus e partiu para o céu. Não importa, ambos foram salvos pelo sacrifício de Jesus. Jesus, por ser bom, por ter conquistado a salvação, ele dá a quem quer. Ele dá a todos aqueles que aceitarem o convite. Não importa quando aceitou o convite, mas se aceitou de coração, se arrependeu, será salvo. Porque, como diz aqui, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Você já aceitou o convite para ir trabalhar com o Senhor Jesus? Você já aceitou o convite dele e para receber o fardo leve e o jugo suave dele? Porque o mundo nos dá um fardo pesado, mas o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. Sofrer por Jesus é muito melhor e nos traz a salvação. Agora, sofrer com o mundo nos traz frustração e a perca de uma vida inteira com Jesus. Receba o convite, não perca tempo. Não espere que a noite chegue e o trabalho finde.